E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilinho? Bora lá então para os domínios climáticos do mundo, tá bom? Coloquei aí uma paulada de aula, tá? De 37 a 51, por quê? Porque eu normalmente não sigo a sequência da apostila, tá bom? Então você vai ter aí. Fui olhar aqui, não estou com a apostila de vocês, estou com a do cursinho, né? Vai ser meio difícil. Aqui é de vocês, ó. Tá lá do capítulo 13, né? Da 37 até o 40 e tralalá, falando de clima e vegetação e tudo mais. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os climas, todos eles, tá? Do Brasil e do mundo, tira eles do meio desse bolo todo, a gente estuda todos eles. Depois, a gente pega todos os biomas, tá? As vegetações, tira eles lá do meio também, estuda todos eles, do Brasil e do mundo, tá bom? E aí, logicamente, a ideia é relacionar os climas do Brasil com as vegetações do Brasil, os climas do mundo com as vegetações do mundo, tá bom? A ideia final, então, seria exatamente essa, beleza? Aqui, então, eu vou passar para vocês a primeira parte dos domínios climáticos do mundo, beleza? Então, bora lá. O primeiro deles, ó, o clima equatorial. O clima equatorial tem no Brasil também, tá? Então por isso eu nem vou me aprofundar muito a ele. A gente vai ter o clima equatorial sendo definido por estar presente na região do Equador, né? Então se você der uma observada aqui ó, no mapinha, né? Essa aqui é a região do Equador. Você até pode ver aqui e se lembrar de algumas coisas lá das projeções cartográficas, né? Ver que o mundo não é projetado corretinho, certinho, né? O hemisfério sul sofre aí uma defasagem em relação ao seu tamanho, né? Então, note aqui o seguinte, ó, o clima equatorial está presente na região do Equador, mas a gente sabe que a região do Equador é uma linha imaginária, né? Fala, nossa, mas por que ele é tão grande assim? Porque todas as regiões que apresentarem essas características terão, portanto, o nome de clima equatorial, tá bom? Logicamente, então, você pode estar até um pouquinho fora. Olha só isso aqui, ó. Aqui em Madagascar, ó, tá vendo? Tem umas manchinhas aqui, né? Fala, nossa, mas isso aí é o equatorial? É. Fala, mas tá longe do Equador. Mas o clima é equatorial, tá bom? Então, logicamente que ele vai ter essa caracterização. Beleza. Como que é, então, quais são as principais características do clima equatorial? Ele é quente e úmido, tá? Sobre os climas, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa diferenciá-los em cada uma das estações. As estações que vão apresentar maior diferença são verão e inverno. Então, na maioria dos casos, a gente nota como é no verão, nota como é no inverno, pega essas características, né, que vão dar o norte para a gente. Qual a diferença do clima equatorial no verão e no inverno? Praticamente zero. Praticamente não tem diferença. Por isso, a gente diz que no clima equatorial é como se você estivesse preso a uma única estação do ano. Qual estação é essa? Quente, com chuva? Verão, né? Então o clima equatorial ele é o extremo do calor, né? Você bem pode ver aqui, ó, né? A linha vermelha são as temperaturas máximas, né? A linha azul as temperaturas mínimas. Normalmente no climograma você vai ter a junção aí das duas, tá? Não aparece assim separado. Mas eu peguei essa imagenzinha aí, porque além dela ser bonitinha, né? É só você imaginar uma linha no meio aí entre as duas, né? Beleza, e depois também a gente vê no climas do Brasil, tá? Não tem problema. Então, o que vai acontecer, ó? Olha só, preste atenção qual que é, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, blá, 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 até dezembro, né? Então você tem aqui, ó, entre janeiro, né, dezembro, janeiro, aqui é o ápice do nosso verão. Depois em junho, julho aqui, você tem o ápice do nosso inverno. Olha só a diferença de temperatura, ó, né? Caiu aqui quanto? Meio grau? Não dá meio grau, né? Não fica mais frio no equatorial? Lá no Equador? Não.
Não, né? A diferença de temperatura é quase imperceptível, né? Então, está aí essa observação. É quente o ano todo. Sobre o climograma, tá? Sobre o climograma, o que você precisa sempre ficar de olho? É sempre bom você ficar de olho aqui, ó, nas quantidades que estão sendo mostradas, tá vendo? Aqui tá 20. Normalmente no climograma vem 0 aqui, tá? A quantidade de chuvas, tá vendo? 0, 100, 200, 300 e tal. O porquê que tá assim, né, de 100 em 100? Porque nessa região chove muito, então os climogramas eles podem apresentar aqui, ó, quantidades diferentes, o que vai transformar esse gráfico. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para vocês porque o climograma aqui vai ser tipo uma linha reta aqui, né, com a grande quantidade de chuva, então quase em todo o ano a gente tem quase uma estação sem chuva aqui, né? Mas quase, não tem, tá bom? Chove em toda a região. Mas eu tô falando isso por quê? Porque pode ser que eu coloque uma pergunta para você falar para mim qual climograma que é. Fala, oh, qual clima que é esse aqui, ó? Né? Daí você logicamente vai ter que saber qual é o comportamento desse clima, tá bom? Então, para todos os climogramas, é bom saber o desenho lá do climograma? Muito bom. E principalmente você tem que saber diferenciar como que é o verão, como que é o inverno, a primavera, o outono, né? Então, como que seria essa diferenciação para o clima equatorial? Não tem diferença, né? Só aqui, ó, né, tipo, para Manaus, olha só, para Manaus, Brasil, o equatorial brasileiro, a gente vai ter essa redução de chuvas aqui entre agosto e outubro, vai, né? Então, essa é a única diferença. Então, ele é quente e muito chuvoso o ano todo, beleza? Tranquilo? Bora pro próximo. Clima tropical. O clima tropical, então, ele vai ter como principal característica ter 2 estações do ano, tá? Como são essas estações? Bom, esse aqui é o clima quase nosso, né? Mas você vai ver depois em climas do Brasil que não é exatamente o nosso. Depois não, né? A aula síncrona já foi, então você já viu. Então, o clima tropical, ele tem chuvas no verão e é muito quente no verão. Tá? Então, quente e chuvoso no verão seria uma estação. A outra estação é o inverno. No inverno vai ficar um pouco menos quente, mas a chuva vai embora, fica seco, né? Por exemplo, as chuvas que nós estamos presenciando atualmente, elas demonstram tipo o fim desse período grande aí de seca que nós tivemos, né? Então, de agora para outubro e tudo mais, é mais normal que as chuvas voltem, então, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que, tipo, então semana que vem vai chover, tá? Vamos com calma. Então, no clima tropical, 2 estações do ano, né? O verão quente, chuvoso, o inverno menos quente e seco. Por isso que eu coloquei que o inverno é ameno. O inverno é de boa, ele não é, né, treta, tipo assim, não neva no clima equatorial, né? Uma observação aqui importante para vocês, ó. Dependendo do material que você for pegar para estudar, a apostila que você tiver, o site que você entrar, você pode trombar com informações aqui diferentonas, né? Tá vendo aqui, ó, que tem o azul escuro, esse aqui é o equatorial, né? O azul escuro, tá vendo? Ó, o azul escuro até aqui em Madagascar que a gente tinha visto. E a gente tem um azul aqui um pouco mais clarinho, né? Fala, mas isso aqui é a Amazônia também, não é equatorial? Então, ele é um equatorial, só que com menos chuvas. Então, você pode ver que ele sempre está associado aqui ao clima equatorial, tá? Então, para ficar mais bonitinho para você ver, o clima tropical, ele é o azul mais claro, tá bom? Ele aqui é o azul mais claro. Fala, nossa, pega a meiuca aqui do Brasil, né? Pega o meio do Brasil, pega o meio da África também, tá vendo? Ó, né? Na Índia, né? Aqui parte norte da Austrália, beleza? Então esse aí vai ser o clima tropical. O interessante é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem o clima tropical e a nossa vegetação do clima tropical, que é o cerrado. Na África também, deles é a savana,
né? É que a savana deles é mais famosa, né? Aparece em documentários e tudo mais, né? Então, logicamente que esse clima aí presente também em outras regiões do mundo, né? Aqui, para esse clima, o que que você precisa guardar na sua cabeça, tá? Primeira coisa, tá vendo? Goiânia, é de Goiânia esse climograma. Então, portanto, a gente está falando do hemisfério sul, beleza? No hemisfério sul, você pode ver ó, nas duas pontinhas do gráfico aí, né, a gente vai ter as chuvas ampliadas. Por quê? Porque aí você está chegando no verão. Então, ó, de dezembro, janeiro ali e tal, você tem o nosso verão, né? E eu tô falando isso para você por quê? Porque se for do hemisfério norte, essas barras vão estar concentradas no meio. A maior quantidade de chuvas para os climas tropicais no hemisfério norte é no verão também, né? Mas o verão deles vai ser no meio do ano, beleza? Então fica ligeiro com isso, tá? Por quê? Porque eu posso pedir para você falar para mim, ó, que climograma que é esse, né? E daí aparecer um negócio completamente diferente disso aí? É sim, né? Porque as chuvas vão estar concentradas no meio do ano. Então sempre fica ligadão nisso, tá bom? Vê o nome da cidade já faz essa conexão na hora, né? Fala, então eu vou ter que saber onde fica cada cidade do mundo? Não, né? Não, mas é bom que você tenha essa malandragem. Você bateu o olho, viu? Goiânia, fala, Goiânia, Brasil, hemisfério sul, tá bom, clima tropical, né? Uma outra dica para vocês, como eu falei já, as duas linhas aí mostram a máxima e a mínima temperatura, né? Mas se você for juntar aqui essas duas, vai dar o seguinte, ó, vai dar uma temperatura média aqui, daí ela dá uma caída boa aqui, depois ela volta a subir, né? Nesse período aqui. Forma para você como se fosse uma cueca, né? Ela cai então, né? E volta aqui a subir, né? E daí as chuvas, as barras, elas ficam ainda do lado, fica parecendo tipo as duas pernas, né? Fica parecendo que tirou uma foto tipo só da região ali da cintura, né? Então bateu o olho, viu esse formato aí meio estranho, clima tropical, beleza? Como que fica o clima tropical para o hemisfério norte? As barras vão estar todas concentradas no meio, né? Então vai estar a linha no meio, vai estar alta e ela cai. Então ela faz assim, né? Então no inverno as temperaturas um pouquinho mais baixas, no verão a temperatura alta e todas as barras concentradas então no meio, beleza? Très bien, vamos lá. Tropical de Monções. Como você bem pode ver, esse clima ele é tropical, só que ele sofre a influência das monções, tá bom? Então quer dizer que basicamente ele é igual ao anterior. Basicamente ele é igual ao anterior, mas tem a influência das monções. O que que vem a ser as monções? As monções são criações então que vão gerar ventos então, né, para uma determinada região. Se você lembrar de quando a gente falou das placas tectônicas, a gente falou dos movimentos convectivos, das correntes convectivas, né? Aqui também vai acontecer isso, né? Por quê? Porque sempre que você tem uma fonte de calor aquecendo uma determinada região, isso vai dar temperaturas diferentes. Essas temperaturas diferentes, elas sempre vão tentar se equilibrar. E isso vai gerar as correntes convectivas, né? Fala, tá, então do núcleo da Terra... Não, dessa vez não tem nada de núcleo da Terra, tá? Agora é só atmosfera. Para falar a verdade, só troposfera, né? Então, ocorre o seguinte, ó. Aqui nessa primeira imagem, né? A gente vai ter aqui na Ásia, tá vendo esse grande círculo azul e tal? Isso aqui vai dizer que temos a baixa pressão aqui. Quer dizer que no inverno o continente fica mais frio. Toda região que é mais fria, o ar vai ser mais frio. Só que fisicamente falando, frio quer dizer menos movimento de partículas, né? As partículas então da atmosfera, elas estão mais lentas, elas estão mais próximas umas das outras. Já nas regiões aqui ó, com círculo vermelho ou rosa, sei lá que cor que é essa, isso aí indica calor, né? O calor, fisicamente falando, demonstra maior movimento entre as partículas, maior distância entre elas,
tá? Então, calor é movimento, beleza? Menos movimento, menos calor, frio. E acontece que no frio as partículas mais próximas umas das outras vão gerar então as regiões de alta pressão. Todas as regiões com alta pressão quer dizer que as partículas estão todas próximas umas das outras, elas estão tipo apertadas. E o que elas vão fazer? Elas vão procurar mais espaço. Então elas vão para as regiões de baixa pressão, ou seja, de calor, né? Então você vai ter os ventos aí frios chegando nas regiões quentes. Como esses ventos são formados no continente, eles têm baixa umidade, beleza? E daí, o que vai ocorrer? Aí as monções verdadeiras mesmo, as bonitinhas, que vão ser trabalhadas sempre mais, serão as do verão. Por quê? Porque as do verão vão criar um processo muito interessante, muito bonitinho, que é o seguinte, no verão vai ocorrer exatamente o oposto, né? O continente vai ser mais aquecido, porque o sol aquece mais fácil o continente, né? Aqui tem uma região que é interessante até mencionar, que ela é mais difícil de ser aquecida, que é exatamente aqui, ó, por aqui assim, né? Que é o Himalaia, né? Que é o Everest. O Everest, você sabe muito bem, cobertaço de neve, né? De gelo, na verdade. Então, o que vai acontecer? De qualquer forma, mesmo tendo essa região montanhosa, o continente ele fica mais quente. E o oceano, então, ele vai estar ligeiramente mais frio. Resultado disso, você vai ter, então, as correntes convectivas sendo formadas e levando o ar mais frio, né? E muito mais úmido do oceano para o continente. Resultado disso, chuvas torrenciais. O que são chuvas torrenciais? É tipo você tem uma torrente, é tipo você tem uma cachoeira em cima de você, né? Então é exatamente isso. Vai chover e vai chover muito, muito. Se você ficou impressionado que na Amazônia chove direto, tipo assim, todo dia praticamente chove na Amazônia, e nem é exagero isso, imagine você que no clima tropical de monções a quantidade de chuva é maior que no clima equatorial. E olha só, chove só no verão, tá? Então a quantidade de chuva do tropical de monções é absurda. Fala, mas aí vai inundar tudo. Sim, vai inundar tudo, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Note você que isso aqui é a Índia, né? Mas aqui as setinhas estão passando não só em cima da Índia, mas a Índia sempre vai ser o maior símbolo, tá? Sempre vai ser assim a grande referência, beleza? Então note aqui comigo, ó. Na Índia, você vai ter tipo aquelas imagens lá dos trens lotados, né? Gente saindo pelo ladrão. Esses trens, eles nunca estão na mesma altura da região do entorno. Por quê? Porque durante o período do verão chove tanto que alaga tudo, Você vai ver que nem o Taj Mahal, ele fica mais alto também que o seu entorno. Por quê? Porque é para não alagar, né? E daí então você tem, tipo assim, os caras vão construir suas casas, eles constroem um pouquinho mais alto, né? Os indianos, eles não matam nenhum animal, né? Tipo, basicamente, que nem boi é sagrado, macaco, tem templo até para rato. Pelo amor de Deus, o do rato me dá um nojo. Mas enfim, o que acontece? Pense o seguinte, você mora lá na sua casa, tal, chegou o verão, chuva, inunda tudo, alaga tudo, né? E daí tô eu lá na minha casa, de repente eu vejo uma cobra, né? E para onde essa cobra vai? Essa cobra quer entrar na sua casa, porque tá tudo inundado, sua casa é o único lugar seco. Daí vem uma das questões dos indianos terem aquela linda brincadeirinha com as cobras, tá ligado? Aquela coisa tradicionalíssima, o cara tocando a flautinha, daí vem a cobra subindo e tal. Mano, tem os indianos que eles dizem que encantam as najas, eles dão um beijo numa naja. Tipo, a cobra é extremamente venenosa. Fala, por que esses caras são loucos desse jeito? É uma questão cultural, eles não matam os animais, e os animais durante o período de chuvas e tudo mais acabam entrando nas casas dos caras,
Falei, mano, eu não vou matar ele, o que eu vou ficar fazendo então? Falei, melhor eu me acostumar com ele, né? Então, guarde essa ideia aí para se lembrar do clima tropical de monções, beleza? Como que é esse clima então? Olha só, lembra que eu disse para vocês? É um clima tropical, né? As temperaturas, então, elas dão uma leve caidinha aqui dos lados, ó. Note outra coisa, esse climograma aqui, ó, a temperatura dele vai de 0 até 40, né? A gente viu alguns que começavam no 20, tá? Então aqui a temperatura cai no inverno, cai, ó, hemisfério norte, lembra, tá? Então a temperatura cai, aqui ela volta a cair. Por quê? Porque vai começar o inverno. Ah, mas nem cai tanto. É lógico, é o clima tropical, né? Cai pouquinho a temperatura no inverno. Então as chuvas vão se concentrar aqui, ó, no meio do ano. E olha a quantidade de chuva. A quantidade de chuva é absurda, né? 600 milímetros. Se chover 600 milímetros no estado de São Paulo em um mês, meu, você pode comprar um barco. Você não vai usar mais carro, não, né? Então lá inunda tudo, tá bom? Por quê? Porque você vai ter então a atuação dessas monções, beleza? Bora lá. O clima desértico. O clima desértico, você precisa tirar da sua cabeça a imagem de que o Saara pega fogo. Ele pega fogo. Só que durante a noite acaba ocorrendo exatamente o oposto, né? Durante o dia, você tem lá 40 e tantos graus. Mas durante a noite a temperatura cai. Cai quanto? Cai ao ponto de ser possível nevar no deserto, né? Só não neva porque não chove. Então, por exemplo, no deserto do Saara já registraram neve, né? Fala, mas por que isso acontece? Isso acontece devido a uma questão, ó. Nos desertos você vai ter areia, você não tem quase nada de vegetação. Então, quando o sol bate na areia, lembra da praia? Quente pra caramba! Mas e durante a noite na praia? A areia, ó, fresquinha, coisa mais linda do mundo. Então, a principal característica do clima desértico é a imensa amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, tá? Então, essa diferença vai ser muito grande, né? Tipo assim, você pode bater 0 graus no deserto de noite, lá pelas 3 da manhã. Sim, sim. Por quê? Porque não tem vegetação nem nada para conter ali essa variação de temperatura, né? Então o negócio fica doido, né? Fica doido mesmo. As variações são muito grandes. Então, ó, aqui os climas desérticos, né? Ó, Kalahari, o Saara, deserto do Oriente Médio, grande deserto da Austrália, né? Depressão do Chaco. Aqui a gente vai ter o Atacama, né? Deserto de Sonora. Então, essas regiões aí apresentarão essas características, né? E como você vai ter, então, esse processo aqui em todo o ano? Bom, você vai acabar notando, então, ó, que a quantidade de chuvas aqui, cadê a chuva? Então, nem tem quase, né? Quase zerada a quantidade de chuva. Isso mesmo, quase zerada a quantidade de chuva. E outra coisa, é incerto. Você não sabe qual mês que vai poder chover, tá? Você pode notar que a gente tem aqui uma amplitude térmica até durante o ano muito grande, de 12 graus até 30, né? Mas o que vai ocorrer aqui? Bom, o deserto do Saara, então, tem algum dia do ano que é frio, que você tem que ir lá botar blusa? Não, não. Todos os dias são quentes. Acontece que durante o inverno os dias vão ficar mais curtos. Então o período que ele vai perder temperatura durante o inverno é maior. Então a temperatura cai ainda mais durante a noite, durante a madrugada, né? Fica muito, muito frio então. Não sei se você já reparou, aqueles tuaregues lá, que eles andam com as roupas, mano, grossa, comprida pra caramba. Você fala, velho, você tá no deserto, mano, vai de sunga, né? Então, na verdade, se você fizer um negócio desse, você vai morrer, porque durante a noite vai fazer muito frio, né? Mas por que eles não têm uma roupa pro dia, depois outra pela noite?
Mano, aqueles caras eles criam um camelo no meio do deserto. Você acha que eles vão ficar carregando um monte de roupa? Os caras têm 2, 3 túnicas daquela lá e aquelas que eles usam, já era, né? E até também durante o dia é bom você andar no deserto com uma roupa grossa. Por quê? Porque daí você vai transpirar, sua transpiração passa para a roupa, ela fica úmida, né? E consegue reter melhor ali, né, a umidade, deixa mais fresquinho, vai ficar num fedor. De novo, os caras nem tem casa. Você acha que ele toma banho no meio do deserto? Isso até parece. Então, senhores, o que acontece? A gente vai ter aí, ó, uma quantidade de chuva muito baixa, né? Mas a principal característica vai ser essa grande amplitude térmica. Beleza? Bora lá. Semiárido. O semiárido é igual ao semiárido nordestino, né? Ele vai ser como, né, o árido é o desértico. Então ele vai ser semiárido, ele é quase deserto, só que ele apresenta umas características diferentes, tá bom? Então, olha só. O semiárido, ele é menos quente que o deserto. Beleza? Ele é menos seco também que o deserto, tá? Por quê? Porque senão ele ia ser desértico, né? Ou árido, então, ponto final. A gente vai ter aqui de diferente a baixa amplitude térmica. Isso que é notável, né? Olha só, aqui, ó, só para você ter certeza, né? Nós temos sim aqui, ó, o sertão nordestino, né? Com esse clima, que é a depressão do Chaco, né? A depressão do Chaco vai ser um misto de deserto com semiárido, né? O semiárido aqui em volta do deserto da Austrália, em volta do deserto do Kalahari, em volta do deserto também do Saara, e em volta do deserto de Sonora, né? Aqui tem um deserto também, o deserto de Gobi, mas o deserto de Gobi ele vai ser frio, então você não marca ele assim tão bem, né? O semiárido aqui de regiões da Ucrânia e tudo mais, né? E para a gente visualizar melhor, então, a gente vai ter aqui, ó, aqui no Brasil, em Cabaceiras, né? A gente vai ter essa notável quantidade de chuva, tá vendo? Não é igual ao deserto, quase zerado, né? Mas olha isso aqui, mano, ó, não passa de 50 quase. Fala, gente, mas isso aí pode ser considerado chuva? Ou é só uma garoa, né? É quase isso. Então chove muito pouco. Nossa, mas a temperatura, hein, ó, cai bastante durante o inverno. Oh, não cai não. Não cai muito não. Né? 25 graus não é frio, né? Por isso que, tipo assim, os nordestinos lá do sertão nordestino, blusa para eles é só para andar atrás do gado lá no meio da vegetação espinhosa, né? Frio lá, quase impossível, né? Então, ó, as chuvas são incertas, né? Mas a amplitude térmica vai ser baixa, muito diferente do deserto do Saara, né? Beleza? E aqui então, ó, para vocês uma imagem de Cabaceiras que é dita a Hollywood nordestina, né? Presta atenção nessa vegetação, olha só tudo isso. Tipo, mano, muito quente, pouca chuva, mas diferente do deserto, tem vegetação, tá vendo? Essa vegetação, então, que vai segurar a grande amplitude térmica. Fala, nossa, quer dizer então que poderia ser pior? Ainda existe um nível que fica pior, tá bom? Vou parar por aqui então, a gente chegou até a metade dos climas, tá? E aí eu deixo para quinta a próxima aula gravada, tá bom? Beijão para vocês, tchau, tchau e em té.